Voltei. A conexão caiu, mas estou de volta. Boa noite. Vamos ver se eu consigo fazer essa live hoje, que a internet não está boa. Aqui o sinal está oscilando demais. Boa noite, Emília. Boa noite. Gostaria de saber se o som está bom. O som está bom? Tá me escutando direitinho? O sinal aqui da internet não está boa, gente. Então tô avisando porque tá oscilando bastante. E se ficar travando, aqui não tá bom, tá? O sinal não está bom hoje da internet. E meu receio é que eu não consiga segurar essa live por muito tempo. Está travando, já caiu, já voltei de novo. Mas vamos ver. Então, boa noite. Hoje a live vai ser sobre dependência emocional, dependência afetiva. Essa corrente, né? Essa prisão que principalmente as mulheres, elas se trancam nessas relações que fazem sofrer demais, né? E estamos vendo aí quase todo dia os efeitos, né, nocivos dessa dependência afetiva, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho qual as raízes, né, da dependência emocional, como é que ela se forma, como é que ela se constrói durante a nossa vida, porque nós não nascemos com essa dependência, né? É uma construção. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então, é uma construção, faz parte da nossa experiência de vida. E quando chega na fase adulta, né, queremos suprir essa necessidade que se formou lá na infância. Então, boa noite. O som melhorou? Disse que o som estava baixo. Já melhorou? Gente, aqui tá um calor de louco. Onde vocês estão? Como é que tá aí a temperatura? Lá nas alturas também? Aqui tá demais. Aqui tá demais. Então vamos falar sobre dependência emocional. Quem não sofreu por amor, não é? Me digam. Quem já não teve uma fase na nossa vida em que a gente se agarrou a alguém e só imaginar esse alguém se afastar, essa pessoa sumir na nossa vida, de alguma forma deixou de existir na sua vida, você pensou que você não iria conseguir viver mais, não iria suportar tanta dor. Quem não já sofreu desse jeito, né? Me diga aí. Eu já. Alguém já? Não só mulher não, tá? Me digam. Quem já se percebeu neste lugar de se sentir incompleta, colocando tudo que você tinha na mão de outra pessoa? Sim, muito.
E se a gente observar a história da nossa família, né? As mulheres que vieram antes de nós, é bem marcante essa dependência, né? Na minha história tem, né, minha avó, eu lembro muito bem de como ela sofreu com o meu avô e mesmo assim continuou nesse ciclo de sofrimento, né? E eu percebo na história das minhas tias, as filhas dela, né? E quem não, né? Quem não já sofreu por amor, né? Achando que precisamos de uma outra pessoa para nos sentirmos completas, né? Quando a gente nasce, nós temos necessidades, né? Nossas necessidades básicas precisam ser supridas. E é a nossa mãe, né, que supre essas necessidades. Até um certo período na nossa vida, né? Geralmente a mãe, ela vai sair para trabalhar, ela vai ter outro filho. E aquela dependência que você tinha, né, da mãe, aquele laço que começa, né, a se desfazer depois da primeira infância em diante, você percebe que a sua mãe, ela não pode mais, por algum motivo, te dar aquilo que você precisa, que você necessita. Então, por algum motivo, ela se afasta de você, daquela criança que quer a atenção da mãe, que quer o colo da mãe, que quer a presença da mãe, não é? Quer que a mãe a veja, quer que a mãe esteja ali nos momentos mais difíceis. Então, de alguma forma, esta criança, ela se sente abandonada ou rejeitada. É assim que ela percebe esse momento, essa fase da vida dela, onde ela não tem a mãe por perto quando ela precisa, quando ela tem a necessidade da mãe. Então, ela precisa sobreviver, ela precisa crescer, ela continua a sua jornada, porém ela continua, mas aquele vazio, aquele espaço vazio que não foi preenchido lá atrás pela ausência, pelo abandono, vai continuar existindo. E isso gera nessa criança, nessa menina, nesse adolescente, uma baixa estima, uma baixa autoestima. Essa criança, essa menina, ela não se valoriza. Boa noite, Rafael. Como é que você está? Boa noite, Mila. O pessoal tá chegando. Quem tá chegando agora? Eu tô conversando, tô batendo um papo sobre dependência emocional. Sobre a dependência afetiva, a dificuldade que a gente tem de se desligar, desapegar de alguém. E lembre, não é só uma relação afetiva, uma relação entre pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, né? Uma relação entre amigas.
Então, a dependência emocional não é só de casal. Ela pode acontecer com qualquer tipo de relação. Porque a dependência emocional é o quê? É você oferecer a sua vida, pegar a sua vida e colocar na mão do outro. Então, tudo você faz para o outro, não consegue viver sem a presença dessa pessoa. É praticamente colocar a sua vida na mão dela. Por quê? Porque você tenta preencher o vazio, que esse vazio se formou na infância. Então há uma necessidade sua. Você cresce, você vai para a vida com necessidades que não foram supridas na infância. E você não se sente autossuficiente. Você não acredita em você mesma. Que você tem todos os recursos aí dentro para suprir qualquer necessidade. E você procura no outro o que falta em você. Eu fiz um story hoje, não sei se vocês viram, de uma música que a Alcione canta, né? Se a gente observar, nós crescemos ouvindo músicas onde diz nas letras que a gente não vive sem você, eu morro se você for embora. Nós ouvimos as histórias de conto de fadas. E sempre o final feliz é quando a princesa encontra o príncipe e vão ser felizes para sempre. Então só há felicidade quando encontra alguém. Então a minha felicidade depende do outro. Nos filmes românticos, nas novelas é assim, né? A novela é quase 300 capítulos para no final ter um casamento. Então, somos educadas, somos programadas, acreditando que não somos suficientes, autossuficientes. E gera essa incompletude, essa insegurança, esse vazio. Então eu procuro no outro, na outra pessoa, eu coloco toda a minha expectativa de felicidade na mão do outro. Então é o outro que tem que me fazer feliz. Olha quanta responsabilidade a gente coloca na mão do outro, da outra pessoa. Meu filho tem que me fazer feliz, ele tem que fazer tudo o que eu quero para a minha felicidade. Ele vai estudar tal coisa, vai se formar em tal faculdade. Tudo porque a falta é minha. E eu coloco toda a expectativa do meu filho para o meu filho me fazer feliz. E crio uma dependência que eu não quero que ele saia perto de mim. Com filhos a gente faz isso. A gente não consegue deixar que o filho vá para a vida. Porque a minha felicidade eu coloquei nas mãos dos meus filhos. Então, o que a gente precisa entender é: nós temos tudo o que precisamos aqui dentro. Tudo aqui dentro. Não precisamos do outro, nenhuma condição para ser feliz, para ser completa. Nós nascemos completas. Só que com nossa experiência de vida, com as nossas experiências, com as nossas feridas emocionais, com nossas situações marcantes,
aquelas situações que marcaram pro resto da vida, os traumas, as percepções equivocadas que nós temos da situação, nos tornam pessoas com medo da vida, inseguras, não percebe o valor que nós temos, a força que nós temos, achando que o que eu preciso, o outro é que vai me oferecer. Então, quando eu estou com alguém, eu encontro alguém, acredito que ele é o meu príncipe encantado, a minha princesa. E é ele que vai me fazer feliz para o resto da vida, como um conto de fadas, uma historinha. Felizes para sempre. Mesmo você percebendo no relacionamento que existe algo ali naquele relacionamento que não te faz feliz, nós não suportamos a ideia de desapego, de afastamento, de perda. Então, continuamos em um relacionamento porque eu não iria suportar o abandono novamente, a rejeição novamente. Então, eu prefiro ficar nesse relacionamento do que sentir a dor do abandono, porque sem ele eu não consigo sobreviver, mesmo sabendo que esse relacionamento não vai pra frente. E aí eu me permito a passar por situações de humilhação, de sofrimento, de violência, para continuar neste relacionamento. Porque eu acredito que eu não sou autossuficiente, que eu não consigo sozinha. E eu preciso dessa pessoa como se fosse uma muleta. Eu preciso continuar a vida com essa pessoa. Gente, eu tô falando isso, eu já vivi isso, e eu acredito que muitas de vocês já passaram por isso, ou estão numa situação como essa. A dificuldade que tem de desapegar de alguém. Como eu falei, seja esposa, seja marido, seja um relacionamento entre mãe e filhos, entre a sua mãe. A dificuldade que tem de desvencilhar essa vida como se fosse vidas, não é uma vida só. Janete já falou que já passou isso, Janete. Eu te agradeço pela sua sinceridade. Porque nós, mulheres, nós crescemos vendo, ouvindo, né? Aprendendo dessa forma. Que nós que estamos esperando, não é assim nas histórias. O príncipe chegar para fazer a mulher feliz. E aí você entra no relacionamento nessa expectativa. Entende? Só que a gente esquece que o outro também é um ser humano, como você, como eu, que tem seus defeitos, tem suas sombras, que ele não é um ser perfeito. E aí vem as decepções, vem as cobranças. Isso aí é que mata. As cobranças. As cobranças, porque a expectativa foi sua, foi você que deu a sua vida na mão dele. Não foi ele que te pediu. E aí você cobra.
E aí começam os conflitos. Você percebe que o cara caiu do cavalo. E que você também caiu desse cavalo branco. Que não tem cavalo branco nenhum. Que aquela história não era verdade. Aquela história da novela não era verdade. Aquela história de filme não acontece na vida real. E que a vida real é totalmente diferente. Então a gente precisa não julgar o outro, não julgar outras mulheres que não, a gente não entende, né? Vocês estão percebendo, né? Tá na mídia, tá no Instagram, tá no YouTube, tá na TV, casos um atrás do outro de violência contra a mulher. E quem tá de fora da situação começa a julgar. Como é que essa mulher fica com esse cara, né? Já bateu 1, 2, 3 vezes e continua nesse relacionamento, já humilhou. É fácil, é só sair, vai embora. Não é tão fácil, gente. Não é tão fácil. Principalmente quando a mulher, ela ainda não tomou consciência que ela está em um relacionamento por dependência afetiva, não por amor. Ela ainda não acredita que ela não ama. Então, enquanto não vem, enquanto ela não tem consciência da situação, ela continua acreditando no amor. Então, quem está fora da situação tem mais clareza. Mas quando está na relação, onde ela tem as suas feridas, onde ela tem seu vazio, e ela acredita que quem vai preencher é o outro. E quando só ela imaginar que irá perder, ela acha que ela não vai se sustentar. Não é assim. Alguém já conheceu alguém, alguma mulher, alguma outra, até um homem mesmo, que a relação era terrível, só a pessoa não percebia, e você via o sofrimento, ela compartilhava com você o que ela passava, o que ela sentia, mas ela não conseguia dar o passo de sair de uma relação assim. Simples, nós conhecemos, tenho certeza que nós conhecemos, né? Alguém que passa por isso. Então esse sofrimento que nós passamos por dependência, nós confundimos dependência emocional com amor. Com amor. Nós aceitamos migalhas. Nós aceitamos pouco. E querendo sempre mais. Sempre mais. A mulher, quem tem dependência emocional, gente, morre de medo de ficar sozinha. Por quê? Porque ela acredita que a felicidade tem que ser de dois, tem que ser com dois, tem que ser dupla. Que se eu estiver sempre sozinha, eu não vou estar completa, a minha vida não está completa, está faltando alguma coisa. Não é assim? Me falem. Enquanto eu estou sozinha, é como se estivesse faltando alguma coisa. E aí vem a carência. E a carência é muito perigosa. Porque quando você está carente, quando você está sozinha,
e que você encontra alguém que dê uma migalha de atenção, a sua percepção é bem diferente. Você se agarra a essa migalha e acredita que é suficiente para completar o que está faltando em você. E aí você se submete às relações tóxicas para não ficar sozinha. Como se ficar sozinha é um perigo, tem medo. O que é que as outras pessoas vão falar? Todo mundo tem seu marido, todo mundo tá casando e eu não. Como se existisse certo e errado. Como só existisse um caminho para a felicidade. E só tem esse caminho. E caminho é o casamento. O caminho é essa relação com o outro. Só existe esse caminho. E pronto. Só que não. Não é assim que funciona. Não é assim. Para você encontrar alguém e que nesse relacionamento seja um relacionamento de igual, de equilíbrio entre o dar e o receber, você tem que estar completa, se sentindo bem com você mesmo, sabendo quem é você. Você suprindo as suas próprias necessidades, não colocando a sua felicidade na mão do outro, a sua vida na mão do outro. Olha, tem relação, eu conheço situações de pessoas que chegam até mim que ela não sabe quem ela é, ela não sabia nem o que ela gostava de sair, de ir para algum lugar, de algo que fizesse ela feliz, desse prazer. Ela não sabia responder. Por quê? Porque ela sempre cedeu à vontade do outro. Vamos sair? Você quer ir para onde? Não, meu amor, você pode falar, não sei, onde você quer ir, onde você quiser ir eu vou, tá bom para mim. É sempre assim. Você não coloca a sua vontade, é sempre do outro. Você sempre cede para o outro. O outro nem pede isso. A outra pessoa não pede isso. Que você se anule para satisfazer todas as vontades da pessoa. Ele não pede isso. É você que se coloca nesse lugar. É você que não se posiciona, não se impõe. Hoje eu quero para tal lugar. Vamos? Porque você tem medo de desagradar. Porque se você desagrada, ele vai se afastar. Então é o tempo todo você sendo um refém desse relacionamento. O tempo todo. Ou você se torna uma pessoa passiva, vivendo a vida do outro para satisfazê-lo, para ele não te largar, para não te abandonar, para não brigar, para evitar conflitos. Ou você se torna uma pessoa controladora. As pessoas que dependem afetivamente também podem se transformar, criar, né? Se comportar de forma controladora. Porque enquanto eu controlo, eu não perco. Se eu controlo a vida dessa pessoa, essa pessoa vai ficar refém de mim.
outra forma de comportamento onde nós percebemos essa dependência emocional. Ele não vive sem mim porque sou eu que eu preciso colocar o café dele. Eu preciso arrumar a roupa dele. Sou eu que passo a roupa. Eu deixo a roupa dele pronta para ele trabalhar. Eu faço o almoço. Ele não faz nada sem mim. Então você consegue controlar a vida do outro para ele não largar você. Essa é outra forma. Ou a forma passiva ou mais ativa. Então você controla para não perder. Ou você se anula para não perder. São duas formas de comportamentos de pessoas que têm uma dependência emocional. Mas por que, gente? Por que essa pessoa se comporta desse jeito? Por que ela permite estar nesses papéis? Porque ela não sabe, ela não aprendeu a confiar nela, acreditar nela. Ela não sabe viver sozinha, porque ela precisa sempre de alguém para ocupar esse vazio. Então, se a gente analisar a história dessa pessoa, a gente vai perceber feridas de abandono. Então, por isso que, se você está nesse ciclo, se você vive um relacionamento que você não consegue perceber que é uma dependência emocional e não amor, e que se não dá certo, mas continua, você precisa se conhecer melhor. Então o caminho é o autoconhecimento, é entender por que você chegou até aqui com esse comportamento. O que foi que aconteceu? Visita o passado, ressignifica o que aconteceu. Aprende a se amar. E você só vai se amar quando você se conhecer. Você só gosta de uma pessoa depois que você começa a sair com essa pessoa, começa a conhecer essa pessoa, saber como ela funciona, o que é que ela gosta. Então, como é que você vai construir esse amor próprio? Se conhecendo, sabendo quem é você, o que você gosta, o que é que te faz bem, o que é que te dá prazer, o que é que não te faz bem, o que é que você não gosta. Quem é você quando está sozinha? Esse é o caminho para conseguir quebrar esse ciclo, sair desse ciclo de dependência. É o autoconhecimento. Só se conhecendo que você vai se apaixonar por você. Que você vai criar esse elo com você mesmo. E aí vem a força. A força vem de dentro. Para você dizer assim, com essa pessoa dá certo. Porque eu não preciso colocar minha felicidade na mão dele, porque eu já estou feliz, eu sou completa, eu estou inteira. Essa pessoa vai somar, ela não vai me completar, ela vai somar. Nem ele depende de mim e nem eu dependo dele. Vou somar. Não é uma relação de dependência, é de afeto, é de companheirismo, é de sinceridade, de confiança.
a relação é outra, de outra forma, é um outro tipo, sem jogo, totalmente aberto, para confiar, para falar, dialogar, sem medo de perder. Dizer, eu não gostei do que você me disse ontem. Sem medo da pessoa ir embora. Vamos conversar? Olha que delícia esse tipo de relacionamento. Vamos conversar? O que aconteceu ontem não foi legal. Isso é uma relação de igual, onde não há mais alguém que dá mais e recebe mais. É o equilíbrio do dar e do receber, do dialogar, do confiar. Mas para chegar até isso, eu preciso encontrar o caminho de dentro. Namorar comigo, saber quem eu sou, me paquerar, me conhecer. Quando eu senti esse amor próprio latente aqui no peito, você está pronta para um relacionamento sem dependência, sem colocar sua vida na mão do outro. Você não vai precisar mais disso, porque você se completou com sua própria força e não com o outro. A energia é diferente, o brilho é diferente quando a mulher ela está inteira, quando a pessoa está inteira. É diferente, até a postura é diferente. Ela não aceita migalhas. Ela sabe dizer não. E ela sabe realmente o que ela quer. Então, se você sabe o que você quer, você não vai cair em armadilha. Não é? Você não vai cair em armadilha. Você não vai estar com a anteninha ligada, sabe? Esperando qualquer pessoa chegar perto de você. Então, a carência, ela não é uma boa referência para você se aproximar de alguém. Não é. E se você se percebe carente, então olha para você mesma, para dentro de você. Se pergunta, o que é que está faltando? O que é que eu sinto falta? O que eu sinto falta? Que eu estou procurando isso que está faltando no outro. É só lá que eu acho? Aqui dentro será que eu não acho? É só lá que eu vou achar? Faça a pergunta para não cair mais em armadilha e perceba que o que falta você tem. O que falta aí, que você pensa que está faltando, está dentro de você, só que você ainda não fez esse caminho. Não fez esse caminho para dentro, né? Então, é por isso que muitas mulheres têm essa dificuldade em sair de relacionamentos tóxicos. E nós mulheres, nós mesmos acabamos, nós criticamos outra mulher, nós julgamos outra mulher. Hoje você não vai fazer mais isso porque você entende que se ela está nessa relação e não consegue sair, é porque ela ainda não entendeu. Ela ainda tem medo. Olha, uma vez uma cliente minha chegou assim e falou, eu não posso dar queixa porque ele é o pai dos meus filhos. Olha
Aí eu fiz assim, e você é o quê? Você é a mãe dos seus filhos. Então ela valoriza mais o outro do que ela mesma. Então ela não queria que o pai dos filhos fosse preso por violência, mas a mãe, que era ela, podia continuar sofrendo violência. Então, quando eu perguntei, quem é você? Você é a mãe dos filhos. Aí ela parou. Entende que, às vezes, uma pergunta, uma reflexão, vai fazer com que essa mulher tome consciência do lugar que ela está, de total dependência, de se anular. Não consegue, gente, ela não consegue perceber. Se alguém não chegar para ela de uma forma com que ela mesma perceba isso, fazer com que ela reflita que lugar ela está. E ela precisa enxergar, ela precisa tomar consciência. Aí não demora muito, ela toma a decisão certa. Não é? Gente, o papo tá bom. E me diga se a gente não já viveu assim, não é? Eu falo isso e eu já passei sim por isso. Eu já passei. Eu já fui uma mulher que sofri horrores com a partida de uma pessoa, com a perda de um relacionamento, o final de um relacionamento. Não é uma dor que parece que a gente não vai suportar. A gente não tem uma visão assim do futuro, mas não vou conseguir. E quando passa algum tempo e que você olha para trás, eu digo, você é ou não é? Eu quero saber se eu tô mentindo. Você faz assim, eu não acredito que eu sofri por conta dessa pessoa. Então, quando você sai do relacionamento e que você olha para o relacionamento que aconteceu, sem as emoções tomando conta, você olha e fala assim, nossa, eu não acredito que eu sofri por conta daquele traste. É ou não é? Aí, Janete falando, hoje eu dou risada, tava era doida. Mas é isso mesmo. Enquanto você está tomada de emoção, acreditando, colocando toda a sua vida na mão daquela pessoa e acreditando que é ele, você não consegue perceber na sua frente a situação. E aí, quando você se afasta, quando só se afasta se ele for embora, né? Então, quando ele vai embora, que você fica e você sente a dor, porque eu também senti essa dor. E aí você pensa, não vou encontrar mais ninguém que me faça feliz como ele me fez. Mentira, não fez feliz nada, né? Mas a gente acredita que fez. Não vou, ele era o amor da minha vida, acabou, então não aguento, não vou aguentar. Quando passa 15 dias, um mês, que você olha para trás com mais racionalidade, com mais consciência, você olha e faz assim, caramba, eu sofri por conta dele. Eu não acredito onde é que eu tava com a cabeça. A gente, é ou não é que a gente faz isso? Não faz essa pergunta, onde eu estava com a cabeça? Porque
Você não está usando o seu lado racional do seu cérebro. Você estava usando o seu cérebro emocional. Você estava tentando ocupar o vazio que foi criado na infância. Então, lembre disso. A falta é sua. A necessidade é sua. Então, a responsabilidade de suprir essa necessidade, essa falta, de ocupar esse espaço vazio dentro de você, é você mesma. Não é o outro. É você mesma. E quando você se sentir completa, inteira, não tem mais... Não tenho, eu tô ótima, hoje eu me amo. Tenho uma autoestima lá em cima. Você vai estar em outro nível. E você não cai em armadilha. Você vai estar mais consciente. E quando você perceber alguma coisa, você já se afasta. Mesmo até que, poxa, tava tão bom. Mas você tem força para suportar essa separação. Então, meninas, esse recado que eu deixo para vocês, essa mensagem que eu deixo para vocês, tá? Se ainda passam por isso, não se culpem, não se julguem, tá? É uma construção da nossa sociedade, foi uma construção da nossa história. O que é que eu faço agora? Se conheça, procure o caminho do autoconhecimento. Vá curar as feridas. Vá fazer essa jornada. E aí você vai perceber que você sempre foi inteira. Nunca foi a metade da laranja. Nunca foi uma panela para ter tampa. O que mais que a gente escuta? Uma panela, precisa achar a tampa da panela, a metade da laranja, a cara metade. Nada de metade. Lembre disso. Você é inteira. Sempre foi. Só precisa tomar consciência disso. Se ainda não se sente, se você ainda se sente desvalorizada, se você ainda não se conhece, se você ainda não se ama, é porque você não se conhece. Então vá fazer essa jornada do autoconhecimento. Vá conhecer essa pessoa linda, maravilhosa que você é. E se apaixone por ela. Cada dia mais se apaixone por ela. Se ame. E aí você vai ver a diferença de um relacionamento. Que a base é o amor e não a dependência emocional. Tá bom? Gente, essa live vai ficar gravada por inteira. Pra quem não pegou ainda no início, lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tá no link da bio, o canal do YouTube. Então vai lá, clica, se inscreve e vai assistir todas as lives que eu faço aqui, tá? Porque lá é melhor para assistir quando é um vídeo longo, né? Com 40, 50, 1 hora. Lá é o melhor lugar para assistir, tá? É lá no YouTube. Eu agradeço a presença de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí no coração de vocês, tá bom? Se você lembrar de uma pessoa que precisa ouvir essa live, compartilha depois com ela, tá? Vamos espalhar essa mensagem aí. Vamos parar de julgar e ajudar, né? Outras mulheres que precisam da nossa força, tá? Então, boa noite a todos e fiquem bem, tá? Beijos de luz. Até a próxima.